A Odisseia, por Homero, tradução de Frederico Lourenço, canto 2. Quando surgiu a que cedo desponta, a aurora de róseos dedos, levantou-se da sua cama o amado filho de Odisseu. Vestindo a roupa, pendurou do ombro uma espada afiada e nos pés resplandecentes calçou as belas sandálias. Ao sair do quarto, assemelhava-se a um deus. Logo ordenou aos arautos, de voz penetrante, que chamassem para a assembleia os aqueus de longos cabelos. Aqueles chamaram e reuniram-se a estes com grande rapidez. Quando estavam já reunidos, todos em conjunto, Telêmaco foi para a assembleia, tinha na mão uma bronze lança. Não ia só, 2 galgos velozes o acompanhavam, e era admirável a graciosidade que sobre ele derramara Atena. À sua passagem todos o olharam com espanto. Sentou-se no assento de seu pai e os anciãos cederam-lhe o lugar. Para eles começou depois o herói egípcio a falar, um homem vergado pela idade, cuja sabedoria era imensa, pois o seu amado filho partira com o divino Odisseu nas côncavas naus para a ilha de belos cavalos. Antífo, o lanceiro, a quem matara o cruel ciclope, na sua gruta escavada e dele fizera o seu último manjar. Porém, tinha mais 3 filhos. Um dava-se com os pretendentes, Eurínomo, dedicavam-se os outros 2 à lavor da terra paterna. Mas era daquele que não se esquecia, triste e perturbado, vertendo lágrimas por ele. Assim dirigiu-se à assembleia. Escutai agora, homens de Ítaca, o que tenho para dizer. Nunca houve a nossa assembleia nenhuma sessão desde que Odisseu divino partiu nas côncavas naus. Quem nos convoca para que agora, quem sentiu tal necessidade, dentre os homens mais novos ou dentre os mais velhos? Será que ouviu a notícia de que sobrevirá um exército? Notícia que nos comunicaria com clareza por ter sido o primeiro a saber? Ou será outro o assunto público sobre o qual quer discursar? Parece-me pessoa idônea, abençoada, e que para eles eu os cumpra algo de bom, seja qual for o seu intuito. Assim falou, e o filho de Odisseu regozijou-se com o que foi dito. Nem mais tempo ficou sentado, pois fazia atenção de falar. Pôs-se de pé no meio da assembleia e na mão lhe colocou um cetro ao arauto Pisenor, homem aconselhado e prudente. Falou, agarrando-se em primeiro lugar ao orador idoso. Ancião, não está longe aquele homem, como saberás em breve. Fui eu que o povo coloquei, pois muito me oprime a dor. Nem ouvi notícia alguma de que sobrevirá um exército. Notícia que vos comunicasse com clareza por ter sido o primeiro a saber, nem há outro assunto público sobre o qual deseje discursar. A necessidade é minha, pois sobre a minha casa se abateu uma dupla desgraça. Perdi o nobre pai que entre vós reinou, um rei manso, como se fosse vosso pai. Mas a outra desgraça é pior, pois em breve toda a minha casa destruirá e a mim tirará os meios de subsistência. Pretendentes importunam minha mãe, a sua revelia, filhos amados dos homens, que aqui tem mais nobreza. Receiam dirigir-se à casa do pai dela, Icário, para que esse exija as devidas oferendas nupciais, e dê a filha a quem entender, aquele que mais lhe agradar. Em vez disso, entram e saem da nossa casa dia após dia, matando bois, ovelhas e gordas cabras. Banqueteiam-se e bebem-nos o vinho frisante sem moderação. Muitos bens são gastos e não há um homem como for Odisseu que consiga afastar da casa a ruína. Pois nós não podemos e doravantes teremos fama de sermos desprezíveis e falhos de valor.
Por mim, esforçar-me-ia se tivesse força para isso, pois foram cometidos atos que ninguém pode aguentar, nem de forma bonita foi a minha casa arruinada. Tende vergonha e respeitai aqueles que vivem perto, os vizinhos. Recai também a cólera dos deuses, para que eles não vos castiguem, desgostosos com más ações. Rogo por Zeus Olímpio e por Temis, que dispersa convoca as assembleias dos homens, que vos refreie, amigos, e que me deixeis o meu luto amargo, a não ser que o meu pai, o nobre Odisseu, tenha com má vontade prejudicado os aqueus de belas Quinêmides, e que em retaliação me prejudiqueis agora vós com má vontade, incitando os pretendentes, pois para mim melhor seria que vós mesmos me dizimasseis os tesouros e os rebanhos. Se fosseis vós a devorar-me tudo, alguma recompensa receberia. Nesse caso, dirigir-vos-ia a palavra por toda a cidade, reclamando os meus haveres até que tudo fosse me restituído. Mas agora o meu coração infligis dores impossíveis. Assim falou furioso e atirou o cetro ao chão, sufocado de lágrimas. E a pena dominou todo o povo, todos ficaram em silêncio, ninguém teve coragem de responder a Telêmaco com palavras agrestes, porém Antínoe deu-lhe a seguinte resposta: Telêmaco descarado, irreprimível na tua fúria, que vergonhas nos lançaste à cara, será que nos queres censurar? Pois fica sabendo que não são os pretendentes os culpados, mas a tua querida mãe, ela que sabe muitas astúcias. Pois já vamos no 3º ano, em breve virá o 4º, em que ela engana os corações dos aqueus. A todos dá esperança e faz promessas a cada homem, enviando recados, mas a mente dela volta-se para outras coisas. Também esse outro engano congeminou em seu coração. Colocando um grande tear nos seus aposentos, pôs-se a tecer, tear amplo, mas de teia fina. Depois veio declarar: jovens, meus pretendentes, visto que morreu o divino Odisseu, tende paciência, embora me cobiceis como esposa, até que termine essa veste, pois não quereria ter fiado a lão em vão. Mortalha para o herói Laertes, para quando o atinge o destino deleitério da morte irreversível. Para que entre o povo nenhuma mulher aqueia me lance a censura de que já sem pano quem tantos haveres granjeou. Assim falou e o nosso coração orgulhoso consentiu. Daí por diante, também de dia ela tecia no grande tear, mas à noite desfazia a trama depois que punha as tochas. Assim, durante 3 anos ocultou o engano e convenceu os aqueus. Mas quando sobreveio o 4º ano e voltaram as estações, uma das mulheres que sabia claramente contou-nos o sucedido, e encontramo-la a desfazer a trama maravilhosa, de maneira que a terminou obrigada contra sua vontade. A ti dão os pretendentes a seguinte resposta, para que saibas em teu coração e saibam todos os aqueus. Manda embora a tua mãe e ordena-lhe que se case com quem o pai quiser e ela agrade. Mas se ela continuar mais tempo a provocar os filhos dos aqueus, pensando no seu espírito tudo que Atena lhe concedeu, o conhecimento de belos lavores, bom senso e astúcias, como nunca se ouviu falar em mulheres antigas, entre aquelas que foram outrora as mulheres aqueias de belas tranças, Tiro e Alcmene e Micene de bela coroa. Destas nenhuma pensava de modo semelhante a Penélope, mas nisso não pensou ela de modo acertado. Portanto, devorar-te-ão os meios de subsistência e os haveres, enquanto ela continuar a pensar coisas que no peito os deuses lhe colocaram. Grande é a fama que para ela alcançará,
Porém a ti só traz carência dos teus muitos haveres. Nós não iremos para as nossas terras, nem para outro lugar, até que ela despose aquele entre os aqueus com quem ela quiser casar-se.